Obrigado, Renato. Bom dia a todos. Prazer, uma honra estar aqui. Vejo vários amigos aí na plateia, vejo aí alguns alunos, ex-alunos, então sempre uma honra aí poder falar mais um pouquinho desse tema de proteção de dados. Agradeço em particular ao IBRAC e ao Renato pelo convite que me foi feito, parabenizo aí pelo evento, agradeço a presença do ministro Coelho, da secretária Juliana, que vai ser muito difícil parar de chamar de secretária no curto prazo. Eu sou testemunha do quanto que a Senacom sempre se empenhou em ter o diálogo aberto nesses debates de dados pessoais. Acho que ela e o Danilo não aguentavam mais eu falar em legítimo interesse e outros temas relacionados aí à questão de proteção de dados, e é uma prova viva de que esse debate é contínuo, de que ele é necessário, que a Senacom, não sei se houve detratores no passado, porque a minha experiência com ele sempre foi na parte de proteção de dados, mas da nossa experiência, muito aberto, muito aí direto ao ponto, sempre assim, uma experiência ímpar, é um modelo para a gente de administração. Então, nesse ponto de consulta. Falar um pouquinho, então, sobre a questão dos dados pessoais e por que isso é tão importante. Primeiro, diante de uma plateia de tantos advogados curiosos do porquê que eles deveriam, talvez, se importar com esse tema, vamos deixar claro que essa é a grande próxima aí, fronteira e um mercado absurdamente amplo para a atuação profissional. Vocês todos aí estão aí lidando com a crise da advocacia no país, temos aí diversos escritórios de direito empresarial aí se engalfinhando, vendo aí clientes migrando e minguando de um escritório para outro, às vezes você disputando o cliente no preço, essa coisa toda. Saibam que tema de proteção de dados é um tema que realmente vai vir uma demanda extremamente forte no Brasil, assim que a gente tiver uma regulamentação mais robusta, e ela virá. Né? Os detratores e os cínicos falam que proteção de dados é o inverno do Game of Thrones, né? Que uma hora ele chega e os que se preocupam aí de uma maneira mais geral em ter um sistema de proteção entendem que, quer você equipar ele ao inverno do seriado ou não, o fato é que uma lei já é mais do que necessária, é algo extremamente importante para que a gente tenha esse equilíbrio. Trabalhando no Google, eu tenho a oportunidade de conhecer aí vários colegas internacionais, participar de eventos internacionais e, de fato, alguns eventos dos quais a gente participa, a gente constata que a discussão lá já superou essa etapa de como a lei deve ou não deve ser. E sim, os escritórios se especializam em como alcançar o compliance, como conseguir fazer dar cumprimento às exigências e às regras gerais. Então, no panorama internacional, o que é importante de entender e puxar o gancho para o cenário brasileiro, né? O direito europeu encara a proteção de dados pessoais como um direito fundamental. Então, é algo extremamente assim, derivado da ideia de proteção da pessoa, como o ministro Coelho já colocou, da proteção da dignidade, e por conta disso, desde 1995, a Europa tem uma diretiva europeia de proteção de dados, a famosa diretiva de 1995/46/EC, que acaba de ser reformada, mas ainda está em vigor. Por quê? O direito europeu, o Parlamento Europeu acabou de aprovar o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, o GDPR, né, o General Data Protection Regulation, que entra em vigor, a vacácio é de 2 anos, porque é uma mudança extremamente robusta aí no sistema de proteção de dados. Então, até 2018, a Europa convive ainda com a sua diretiva europeia de 1995, já com todas as interpretações que vêm sendo dadas pelas cortes regionais, pelo Article 29 Working Party, que tem lá, que é a reunião das autoridades de proteção de dados, que emite aí opiniões consultivas, e o GDPR, que é essa nova regulação europeia, vem então com força total em 2018, mas naturalmente a maioria das empresas, principalmente as multinacionais, já está se adaptando aos novos padrões, às novas regras. Que novos padrões e novas regras são essas, né? O que interessa saber, porque isso vai ter reflexo direto no Brasil. Primeiro é a questão de que o consentimento, que é aquela regra geral e que é a maneira mais robusta e correta de ter, vamos dizer assim, a permissão para fazer o tratamento de dados. Vamos lembrar que o conceito de tratamento de dados envolve da coleta ao descarte, né? Toda e qualquer operação que você faça com dados, naturalmente, passa por esse conceito de tratamento. Você normalmente tem várias autorizações legais para poder tratar esses dados. Uma delas, a mais básica, é o consentimento. Consentimento é esse que tem que ser demonstrável, né? Tem que ser um consentimento que você, como empresa, como fornecedor de serviço, precisa ser capaz de demonstrar, seja para o órgão regulador, seja para o judiciário, e obviamente para o usuário, né, para o titular de dados, que você demonstrou que tem o consentimento dele. Agora, o consentimento, obviamente, tem várias maneiras de ser obtido. Você tem um consentimento que é consentimento implícito, que é aquele consentimento que o mero fato de você usar uma aplicação, teoricamente, levaria à ideia de que você consentiu com o uso dos seus dados, que é um modelo cada vez menos aceito.
por um motivo óbvio, né? Você só pelo fato de instalar um aplicativo não necessariamente, não uma plateia tão distinta como essa, que certamente lê e concorda com toda a atenção com os termos de serviço, as políticas de privacidade antes de instalar os serviços e usar sites, mas de maneira geral as pessoas às vezes não prestam muita atenção nisso. Então isso leva a um cenário em que essa ideia de consentimento implícito fica cada vez mais afastada e a gente caminha para aquela ideia então do consentimento que é consentimento inequívoco, que é justamente a linguagem que está sendo usada na última versão aí do APL. Não sei essa versão que a Juliana tem acesso, a gente ainda não, né? Espero que possa ser realmente compartilhada em breve na internet, né? Fica aí a cobrança, né? Mas a ideia do consentimento, então, inequívoco é o quê? Aquele consentimento que o fornecedor de serviço obtém e que ele consiga demonstrar. Isso normalmente é óbvio, vai ser o ônus da prova dele. Não é necessariamente uma declaração formal, expressa, assim, um ato solene, mas precisa ser demonstrável, não pode ser meramente implícito, não pode ser meramente presumido. Até porque a ideia de consentimento presumido é quase que uma contradição em termos, né? E aí o que acontece? Nesse cenário europeu, então, que o consentimento na nova regulação passa a ser necessariamente consentimento inequívoco, consentimento informado, ou seja, o consumidor tem que ser informado de quais finalidades, para quais fins os dados estão sendo coletados, e passa a não mais servir, se vocês olharem os termos de serviço, as políticas de privacidade da maioria das empresas, alguns dos quais talvez até os senhores tenham ajudado a revisar ou a redigir, constam coisas genéricas do tipo: podemos usar dados para melhorar os nossos serviços. O que é verdadeiro, é uma coisa, por exemplo, que o Google faz, né? Quando vocês clicam no quarto ou no quinto link de um resultado de pesquisa e não no primeiro e no segundo, e milhares de pessoas fazem isso, o que o algoritmo aprende? Talvez o quinto resultado, o quarto resultado seja mais útil, né, do que os outros primeiros. E aí isso vai melhorando a pesquisa ao longo do tempo. Então, inovação baseada em dados é algo corriqueiro, isso não é, você não demanda grandes reflexões. Mas o ponto principal da questão do consentimento é justamente esse: quer dizer, em que medida que eu tenho autorização para fazer isso, para tratar esses dados? Eu sempre posso fazer isso? Se eu tenho um usuário logado, por exemplo, no Gmail, que está acessando a pesquisa, ele está logado. Se ele está logado, ele concordou com os meus termos e condições em algum momento, não meus, né, do Google. E basicamente, ele, nessa sequência, eu posso afirmar que eu tenho consentimento inequívoco dele para tratar esses dados. Está lá bem explicado, está lá informado, etc, etc. Agora, a pessoa que está usando o Google aleatoriamente, não tem ali nenhuma outra conta, nenhum serviço, ou simplesmente não está logada naquele momento, como é que eu obtenho o consentimento dele para usar os resultados de pesquisa para melhorar o meu próprio serviço? Eu tenho esse consentimento? Se eu admitir a ideia desse consentimento implícito, talvez. Consentimento inequívoco eu tenho? Difícil afirmar que eu tenho. Por isso que no direito europeu, desde 1995, existe a figura que o Juliano aludiu, que é a ideia do legítimo interesse. Qual que é a ideia por trás do legítimo interesse? Nada mais é do que uma aposta, um risco jurídico que existe para o fornecedor, e o fornecedor diz o seguinte: olha, eu vou tratar esses dados sem ter o consentimento do usuário, porque eu entendo que eu tenho um interesse legítimo e esse meu interesse não se sobrepõe, não viola nenhum direito desse titular de dados. E isso, obviamente, é um risco jurídico permanente, porque quem pode concordar ou discordar dessa tua análise, se o teu tratamento de dados de fato obedece ou não à figura do legítimo interesse, é a autoridade de garantia, é o judiciário, é o órgão fiscalizador. E, no entanto, essa estatística eu não tinha, até fiquei sabendo de alguns colegas lá do direito europeu, hoje em dia na Europa se estima aí que de 80% a 85% do tratamento de dados seja de fato feito com base na ideia do legítimo interesse. Por quê? Porque a ideia do consentimento duro, consentimento inequívoco, informado, específico, etc., ele dificulta você ter a prova concreta do consentimento em todas e quaisquer circunstâncias em que ele seria necessário. Então, daí a ideia do legítimo interesse. Por outro lado, o legítimo interesse não pode ser uma carta branca, né? No sentido de que, então, eu alego legítimo interesse, eu faço o que eu quiser com os dados e fica tudo por isso mesmo. É por isso que o APL, já avançando nesse ponto, de novo, na versão que eu conheço, né? Não sei na versão aí final, vai com a ideia, ficou alto demais o negócio, de repente, dialoga com a ideia de existirem critérios já em lei para poder autorizar o legítimo interesse. Então isso acho que é muito positivo. Eu acho que o anteprojeto está indo no caminho de trazer o que tem de mais moderno no direito europeu, sem deixar de lado essa realidade importante de como a gente vive aí no mundo real, do ponto de vista de tratar dados, ceder dados, expor aí os nossos dados. Não é de estranhar que no Brasil o tema tenha sido abordado, como o ministro Cueva colocou aqui, de uma maneira concretamente mais direta, primeiro pela proteção de crédito,
é algo que sempre afetou a vida do cidadão mais diretamente. Não é à toa que o CDC, lá no 43, falava da questão de abertura de ficha, cadastro sem autorização do consumidor, cadastro de consumo, banco de dados de consumo, porque é justamente aquilo que sempre afetou mais diretamente a gente no Brasil. E esses temas aí de proteção de dados ligados ao ambiente online, é interessante porque às vezes a gente fala em proteção de dados e todo mundo pensa, isso só afeta o setor de tecnologia, isso só afeta a internet, e está aqui um cara do Google para meio que confirmar o estereótipo, né? Não! Na verdade, quando você olha hoje para quais setores usam dados de uma maneira geral e dados pessoais, você tem aí todo o espectro do setor privado. Você está falando desde o pessoal da agricultura de precisão, que tem lá os drones sobrevoando as lavouras e fazendo georreferenciamento, e sabendo qual é a melhor data de colheita, qual é a melhor data de plantio, etc, etc. Até você tem aí os setores tradicionais da economia que migram toda a sua operação de dados, desde o seu supply chain, né, que você vai avaliar em que medida que é bom ou ruim você ter dados do fornecedor podendo te dizer, olha, entrega aqui em tal data, a estrada está quebrada em tal ponto, isso aqui está funcionando bem ou mal em tal lugar, até, obviamente, os modelos mais tradicionais que a gente conhece que migraram para o online. Reserva de passagem aérea, serviço bancário, serviços financeiros de uma maneira geral, meios de pagamento, etc, etc. Então, hoje, todo o setor privado lida com dados. E é por isso que, pelo menos na visão da maioria das empresas de tecnologia, não posso falar por todas, mas nas reuniões que eu tenho participado, o consenso que a gente escuta é esse, a preocupação de que haja um tratamento uniforme. Por quê? E aí eu passo a falar dos Estados Unidos. Enquanto o modelo brasileiro quer seguir a ideia de um modelo uniforme, igual ao direito europeu, que diz toda e qualquer operação de tratamento de dados pelo setor privado está dentro dessa lei, nos Estados Unidos se adotou um modelo conhecido como modelo setorial. E esse modelo setorial ele é fragmentado, até pelo nome, né? E ele basicamente parte de algumas premissas. A primeira premissa na parte de relação ao consumo é aquela ideia de que os fornecedores de serviço, eles basicamente fazem promessas sobre o que vai ser feito com os dados. Então é aquilo de novo que estão nas políticas de privacidade, nos termos de serviço, e o fiscal disso nos Estados Unidos é o Federal Trade Commission, o FTC. E o FTC, pela lei do FTC, o artigo 5º, olha para o que exatamente? Olha se essas promessas que estão sendo feitas correspondem às práticas das empresas. E se a empresa diz uma coisa no seu termo de serviço, na sua política de privacidade, e pratica outra completamente diferente, isso é muito comum, principalmente em situações de fusão, aquisição, falência, ou qualquer tipo de situação assim que leva a uma mudança operacional na empresa, o FTC vai olhar se não houve nenhuma prática que eles consideram ou unfair, né, ou deceptive, na ideia de enganoso ou abusivo, né, mal traduzindo. E se você se enquadra em um desses cenários como fornecedor, você está sujeito a multas altíssimas, auditorias e outros tipos de cenário. Então existe um enforcement forte em relação a isso, mas é puramente baseado nas promessas do que o fornecedor diz que vai fazer versus aquilo que realmente ele faz na prática, diferente de ter uma abordagem geral de uma lei específica já dizendo quais são os patamares mínimos, como é no direito europeu e como é a ideia no direito brasileiro. Fora isso, você tem leis setoriais que também respondem ao sabor da política, né? Então, desde as leis, obviamente, sobre crédito financeiro, que até o ministro Cueva mencionou aqui, tem a área de saúde, né, que trata dos dados pessoais de saúde, uma lei específica que é chamada RIPA, né, que trata de como que você pode coletar os dados de saúde, em que medida eles podem ou não podem ser fornecidos, etc, etc. Até leis que foram criadas aí no calor da discussão política. Tem uma lei lá, por exemplo, que é a lei que regulamenta os dados relativos aos filmes que você alugou ou assistiu. Isso surgiu porque, obviamente, um senador lá, quando foi empossado, quando foram avaliar o histórico de filmes que ele assistia, vamos dizer que não eram exatamente títulos familiares que ele assistia. E isso levou à necessidade de criarem rapidamente uma lei que protegesse o acesso a esse tipo de registro. Então, o que acontece? Justamente para evitar esse aspecto mais setorializado, né, é que é importante a ideia de uma lei geral de proteção de dados. Então, nesse ponto é que a gente aplaude a iniciativa do Ministério da Justiça, acho que está no caminho correto. Eu que dialoguei e venho dialogando com o Ministério da Justiça há tanto tempo, como disse, sou testemunha do quanto que o setor privado foi ouvido, o quanto que a sociedade civil foi ouvida, os acadêmicos são ouvidos, para se chegar aí numa legislação, numa tentativa de consenso. A parte difícil é que vai vir agora para frente, como a secretária Juliana colocou, né? Uma vez que esse projeto de lei, esse projeto seja encaminhado para o Congresso e se transforme em projeto, aí a dúvida é saber o quanto de prioridade que ele vai receber, o quanto que ele vai realmente tramitar e que tipo de mudanças aí legislativas é que vão ser apresentadas.
E eu digo aos senhores, não é um tema fácil, é um tema que quem tiver interesse em se especializar tem que ter muita paciência, é um tema recheado de detalhes, uma palavra aqui ou ali, uma prática interna de uma empresa aqui ou ali pode realmente estar dentro da lei, pode estar violando a lei, e é justamente para isso, e eu quero ressaltar a importância da ideia do órgão de garantia. Qual que é a ideia por trás de uma autoridade de proteção de dados que a secretária Juliana mencionou aqui? Justamente ter um corpo técnico, né? Uma entidade que possa avaliar esses cenários. A gente não está mais diante daqueles cenários mais simplificados, né? Nenhum demérito ao judiciário, por favor, ministro. No sentido de que você só avalia se houve abalo de crédito ou aquele dano moral decorrente daquele cenário de se o dado podia ou não podia ter sido utilizado. O que nós estamos falando aqui é realmente uma análise técnico, econômica e jurídica para dizer esta prática realmente extrapola os limites do que a sociedade está disposta a aceitar. Isso tem impacto direto, uma proibição ou uma permissão, no que pode acontecer em termos de inovação, no que pode acontecer em termos de desenvolvimento, como pode eventualmente proibir práticas que seriam abusivas mesmo, né? Na ausência de regulação, a tendência do mercado é, obviamente, testar esses limites, né? E aí você enxerga em alguns países que não tem lei nenhuma de proteção de dados, cenários do tipo comércio de dados pessoais sensíveis de saúde, anúncios publicitários que aparecem para pessoas vítimas aí de câncer ou outro tipo de doença grave, esse tipo de cenário. E o que é pior, né? O mais importante nesses cenários aí legislativos é que haja preocupação com a transparência dessas práticas, né? Acho que não é nada pior para o consumidor do que ter a sua análise de crédito rejeitada ou ter ali o seu seguro-saúde negado ou qualquer tipo de tratamento ou qualquer contratação de apólice proibida por conta de uma análise opaca e que ninguém sabe exatamente como é que foi feito. Então é por isso que toda essa preocupação em todos os regimes jurídicos de que haja aí um mínimo de transparência. Isso significa proibir a análise de dados, proibir a análise de crédito? Claro que não. Significa apenas dar margem a entender um pouco melhor, não necessariamente a fórmula completa, não o algoritmo inteiro que é utilizado para montar esses dados, mas pelo menos que elementos entram nisso. Assim como, fazendo uma analogia grosseira, né? Assim como a Coca-Cola tem que informar minimamente quais são os ingredientes sem entregar necessariamente a fórmula e a proporção desses ingredientes, a lógica é um pouco essa, né? Para que o cidadão como um todo tenha esse tipo de proteção. E aí no setor privado, que eu acho que é interessante de destacar, o que uma lei de proteção de dados busca fazer, né? Então traçando aí um paralelo de o que é necessário entender. Primeira definição clara e simples do que é dado pessoal. Dado pessoal, sempre existe uma tentativa, né, de uns setores ou de outros de tentar incluir ou de excluir certas informações. Eu diria que essa é uma batalha já um pouco desgastante e até, vamos dizer assim, desnecessária. Até pela força do direito europeu e da necessidade de atuar nos mercados europeus, o direito europeu há anos que define o dado pessoal da maneira mais ampla possível, dizendo que todo dado que possa identificar ou que identifique de fato alguém se enquadra nesse conceito de dado pessoal e agora no GDPR, incluindo identificadores eletrônicos, incluindo aí outras informações, de maneira tal que se um dado pode estar associado a você e levar o seu conhecimento a saber mais ou menos quem é você, isso já levaria à necessidade de ser tratado nos termos da lei. O regulamento europeu vai além e diz que qualquer dado utilizado para traçar um perfil também vai ser enquadrado nesse conceito. E traçar um perfil é algo que a gente vê muito no ambiente online, né? Quem aqui, por exemplo, já clicou num anúncio de sapato e viu esse anúncio perseguindo você pelas próximas 3 ou 4 semanas, né? É porque, ao clicar no anúncio, você demonstrou interesse em sapatos, né? E aí parte-se da premissa de que dentro daquele perfil você é uma pessoa interessada naquele produto, naquele serviço, seja lá no que for. Pode até ser que não seja, né? Pode ser que você clicou por engano, você está só querendo confirmar o preço ou alguma coisa desse tipo. Mas o fato é que isso faz com que na sua navegabilidade, na hora que você começa a utilizar mais a internet, se monte um perfil das suas preferências, dos seus gostos, etc, etc. Então a ideia de tratar tudo isso como dado pessoal é algo que o direito europeu realmente já encampou. E é por isso que eu reforço a importância de ter também essa questão do equilíbrio. Significa necessariamente que essas práticas são proibidas? Não, não é porque você fica sendo perseguido ali pelo anúncio de sapato que você está forçado a comprar. Tem as táticas, obviamente, até o ministro comentou isso da leitura lá do livro do professor Cass, a respeito de táticas de comportamento, de tentar o nudge, né, forçar ali a você, de repente, adotar uma política ou outra, mas se não há abusividade, né, você ainda é senhor do seu destino, senhor da sua escolha e vai, obviamente, cansar de ver aquele anúncio e vai ignorá-lo. Até, inclusive, pouca gente sabe ou faz isso, né, mas várias redes aí de anúncio tem aquele botãozinho de i, de informação dentro do próprio anúncio. Você pode clicar não no anúncio, mas no izinho e dizer: pare de me exibir esse anúncio, não aguento mais, já comprei o produto, já não tenho interesse, nunca tive interessado nisso.
E, ironicamente, ao fazer isso, você ajuda a montar um perfil ainda melhor sobre você. Afinal de contas, né, você estava interessado no sapato, acabou de confirmar que comprou o sapato, então não vamos mais te mostrar anúncio de sapato. Então, assim, nesse contexto assim, de tratamento de dados, acho que é importante entender que ele tem esses aspectos múltiplos, quer dizer, mesmo que amanhã, porque muita gente pensa no dado pessoal como um uso meramente comercial, né? Então aquela ideia, claro que estão tratando meus dados para me mostrar publicidade, para me mandar uma oferta, para fazer isso. É verdade. A web, como uma maneira geral, o conteúdo e os serviços gratuitos que a gente consome, a gente obviamente não paga por eles, porque alguém está pagando por eles. Normalmente quem paga por tudo isso são os anunciantes, né? Da conta de e-mail gratuito, a pesquisa, a qualquer outra coisa que a gente acessa aí o seu portal favorito, eles estão ali recheados de publicidade, assim como no mundo offline isso sempre existiu, né? Você não chega na banca de jornal e fala, me dá a edição sem propaganda e está aqui R$1.000 pelo exemplar. Isso não existe, né? Você paga um valor barato e está ali a publicidade custeando da mesma maneira o jornalismo, TV aberta, etc, etc. Agora, vamos imaginar que amanhã a internet migrasse de modelo de negócio. Simplesmente não fosse mais nada gratuito, fosse tudo pago. Vou imaginar um serviço, eu sei que está filmando, então é só brincadeira, deixa eu deixar claro aqui. Imaginar que amanhã a gente cria o Google Credits, né? Então, para cada pesquisa no Google é 10 centavos, você tem que depositar lá antes para poder usar as pesquisas. Mesmo assim, o que aconteceria na prática? Aquela análise dos links que são ou não são clicados, a análise de quais resultados tiveram, você clicou, deixou de clicar, a análise de que perfil georreferenciado, que perfil de navegação você teve antes, tudo isso é levado em consideração para fazer o quê? Para melhorar a pesquisa. Alguns já cansaram de ouvir esse exemplo, mas como tem caras desconhecidas aqui, eu, na época da faculdade, né, pesquisava por Pantera, né, o Google era novo na época, né, e aparecia a banda de thrash metal. Tinha lá meus cabelos compridos, já se foram faz muito tempo. Hoje eu pesquiso por Pantera e, infelizmente, o Google sabe muito bem que esse tempo já foi e me mostra desenhos da Pantera cor-de-rosa para os meus filhos, né? Então, existe essa localização, existe essa personalização e isso é natural que aconteça ao longo do tempo. Por outro lado, o usuário tem que ter a opção de não querer nada disso. E é nesse ponto que eu acho importante entender que mesmo uma legislação encontra os seus limites. Que limites são esses? Os limites de entender que as pessoas também, para que a lei tenha efetividade, tem que ter escolhas dentro dessas ferramentas. Não só o Google, como várias outras empresas do setor, oferecem aquelas configurações de privacidade, e aí é válido o ponto que o ministro Cueva levantou, de saber, bom, mas as pessoas se preocupam em mexer nisso, você aceita de cara, né, o padrão, o default, etc, etc. E aí é isso que a maioria das empresas oferece. Oferece um sistema em que você gerencia a sua privacidade. O Google tem lá o histórico lá da conta, então se você clicar no myaccount.google.com, tiver uma conta do Google, você consegue gerenciar tudo que o Google coleta ou não coleta a seu respeito e pode parar essas atividades, pode apagar os dados, pode eliminar um monte de informação e pode ver toda a informação que já foi coletada no passado, né? O que é muito interessante de também entender em que medida que esses perfis vão sendo criados. Agora, isso depende de uma escolha consciente do usuário. Uma crítica constante que é feita é o seguinte, por que o default não é o mais privado possível e o usuário que teria que escolher em liberar as opções, vamos dizer assim, mais fáceis de usar os dados? Porque, obviamente, o serviço também precisa se manter, né? E, por conta disso, o modelo padrão acaba sendo o uso maior dos dados, o uso maior dessas informações, mas a escolha sempre está lá. Pior seria se essa escolha jamais existisse, o que é o caso até de alguns serviços, né? Alguns serviços eles te dão uma opção realmente que é ou você aceita todas aquelas informações ou você não aceita nada. Vocês devem ter visto muito isso hoje em dia no mundo dos aplicativos para celular, né? Que você, quando instala uma aplicação, aparece lá do tipo, essa aplicação quer permissão para fazer tais coisas, né? E aí você se depara com cenários do tipo, aplicativo de táxi querendo acesso às suas fotos, né? Você fala, mas por quê, né? Como é que faz isso? Se alguém prestar atenção nisso, vai notar que isso pode ser controlado no nível do sistema operacional, tanto no iOS quanto no Android, quanto acho que no Windows Phone. Existe a possibilidade hoje de você já falar, não, mesmo que eu tenha dado essa permissão, eu revogo essa permissão. O que é um outro ponto interessante, né, dessa questão de proteção de dados, a possibilidade do usuário, do titular, revogar o consentimento dele total ou parcialmente em algumas situações. E agora falando mais genericamente da economia e do setor privado como um todo e do uso de dados, né? Se você, por exemplo, uma empresa grande aí de bens e consumo e está para falar assim, poxa, eu faço campanhas online, eu tenho dados dos meus usuários, eu tenho dados dos meus clientes, eu tenho que me preocupar com isso? Como eu já mencionei, todo setor privado tem que olhar para isso e estar pronto para o compliance. O que muda na prática? Para quem já está aí acostumado e já está, vamos dizer assim, com as melhores práticas no sentido de
exigir o consentimento, demonstrar que tem a prova disso, ou ter aí a base do seu processamento de dados na Europa com base no legítimo interesse, muito pouco viria a mudar. Por quê? Porque a tendência da proteção de dados é sempre subir a barra cada vez mais para cima, né? Você que opera em mais de um país dificilmente vai conseguir adotar um modelo do tipo, eu vou relaxar as minhas práticas aqui, porque a legislação é mais branda, e vou aumentar as minhas práticas fora. Pelo simples fato de que os dados hoje são transfronteiriços, né? A gente está sempre tratando dados para aqui e para lá. O like que você dá na campanha do Facebook de alguém, basicamente é uma transferência internacional de dados, né? Você daqui do Brasil clicou num botão que é transferido lá para fora. E é importante que isso exista, é importante que seja contemplado na legislação também, num modelo que não entrave esse fluxo de dados, porque a globalização nada mais é do que isso, né? Quem é que pensava, né, quando fez... Os mais novos talvez já tenham se atentado para isso, né? Mas quais de nós talvez pensássemos, né, quando fizemos faculdade de Direito, que esses elementos de direito internacional privado iam se tornar tão corriqueiros e comuns no nosso dia a dia. Isso aconteceu graças à internet. Antes era só quando você viajava, né, e se interessava. Poxa, comprei um produto lá fora, né? O famoso caso Panasonic, né? Posso exigir a assistência técnica aqui dentro? Hoje você é quase impensável uma empresa que queira operar na internet globalmente, ou mesmo com retailers aí offline, que não tem esse tipo de visão. E acho que assim, para encerrar, para a gente já partir para o debate, nessa parte de proteção de dados, o que é importante ter em mente? Que dentro dessas lógicas, ou seja, uma lei de proteção de dados traz a definição de dados, ela traz quais são os princípios que devem ser aplicados nos dados, então princípios do tipo, qual é a finalidade que vai ser dada para os dados, você tem que informar isso para o consumidor em nível detalhado, quais são as limitações, não coletar mais dados do que o necessário, etc, etc. Tudo isso é resolvido contratualmente, por meio desses termos de serviço, por meio dessas políticas de privacidade, os termos de adesão de uma maneira geral, dentro daquele parâmetro mínimo que a lei vai colocar. E quem vai fiscalizar tudo isso é o órgão regulador. Então, uma dica prática que eu acho importante de entender para todos é o seguinte: se um dia no seu dia a dia profissional você for instado a opinar sobre um termo de serviço, uma política de privacidade, seja para um site interno, seja para um cliente, seja para um hot site, lembre do seguinte, e isso tem sido feito como uma boa prática aí quase que no mundo inteiro hoje em dia. Hoje em dia as empresas têm escrito 3 documentos diferentes. O primeiro deles é o termo de serviço, o segundo é a política de privacidade, para dar o destaque e a importância necessária, e o terceiro deles é um mix, uma espécie de resumo de tudo isso em linguagem clara, direta e objetiva para o usuário. Por que isso? Porque os 2 primeiros documentos, por exigência legal, têm que ser detalhados, têm que ser específicos, e você escreve ele para quem na prática? Para o judiciário e para o órgão regulador. Você não escreve hoje em dia termos de serviço e política de privacidade para o usuário comum. E basta vocês mesmos refletirem com seriedade se vocês dariam ao trabalho realmente de ler o termo de serviço e a política de privacidade na íntegra de uma aplicação, né? Quando vem aquelas atualizações do telefone, fala que aqui, né? Leia, página 1 de 95, né? Então, isso é feito para ser analisado pelo órgão regulador e pelo judiciário, e só vai piorar. A lei europeia exige claramente que exemplos sejam dados. Você vai se basear no legítimo interesse? Me dá alguns exemplos nos seus contratos, no seu termo de serviço, na sua política de privacidade. E o Marco Civil da Internet no Brasil, se vocês se lembrarem ali do artigo 7º, né, que traz os direitos e garantias dos usuários, né, o principal motivo, aliás, pelo qual o Marco Civil existiu, diz lá claramente que o regime de proteção de dados em relação ao que você pode ou não pode fazer na internet tem que obedecer essas regras que dizem claramente o quê? O que está previsto no termo de serviço e na política de privacidade, o que a lei não proibia, etc, etc. Então, por mais que continue esse mantra, ninguém lê esses documentos, etc, etc, eles têm validade jurídica, a própria lei reconhece isso, e a recomendação que eu tenho visto aí ao redor do mundo de vários, não é só minha aqui, como Marcel, Google, de vários outside counsel, de vários lugares aí do mundo inteiro, é realmente pensar nisso. Esses documentos principais de força jurídica escritos pensando no órgão regulador, e você não pode deixar de cumprir com o seu dever de informação e criar uma versão mais resumida, mais palatável, mais direta ao ponto para o teu usuário final, para que ele possa compreender minimamente o que está se passando. Então, dito isso, acho que a gente pode passar para os debates, porque eu imagino que os senhores vão ter aí várias indagações. Muito obrigado.